Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Nesse momento eu trago uma reflexão para nós sobre o reino de Deus. A minha oração é que esse estudo profundo, mas extremamente necessário para as nossas vidas, fale ao seu coração, esclareça você sobre o reino de Deus, porque nesse mundo nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. A nossa morada eterna é um reino, e nesse reino tem um príncipe, tem um rei, Jesus Cristo. Só que nós sabemos muito pouco da nossa morada eterna. Então a minha proposta hoje é nós aprendermos juntos sobre o reino de Deus, a nossa morada eterna. É longo, mas aqueles que têm ouvidos, que ouça a voz do Senhor. O reino de Deus, meus irmãos, é o tema central da pregação de Jesus e, por extensão, da pregação e ensino dos seus apóstolos. O reino de Deus foi um dos eventos aguardados pelos crentes do Antigo Testamento. Então, e era também a vinda desse reino de Deus. E essa expectativa estava ligada especialmente no livro de Daniel, com o aparecimento futuro do Filho do Homem. A chegada do reino de Deus, portanto, bem como a sua permanência e a sua consumação final, deve ser vista como um aspecto essencial da escatologia bíblica. George Led faz o seguinte comentário. Esse é um escritor cristão. Uma vez que a missão histórica de Jesus é vista pelo Novo Testamento como um cumprimento da promessa veterotestamentária, toda a mensagem do reino de Deus, incorporada nos atos e palavras de Jesus, pode ser incluída na categoria da escatologia. No início do Novo Testamento, ouvimos João Batista e Jesus anunciando a vinda do reino de Deus. João Batista veio pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. João exortava seus ouvintes, preparando para a vinda desse reino, que seria inaugurado por quem? Pelo Messias, designado apenas como o que haveria de vir. João viu a missão daquele que haveria de vir como sendo primeiramente de separação. Aqueles que se arrependessem, ele salvaria, e julgaria os que não se arrependessem. João, na verdade, esperava essa dupla obra messiânica acontecer em um único evento escatológico. Ele tinha pregado que o Messias vindouro iria tanto recolher o seu trigo no celeiro, como queimar a palha em fogo inextinguível. É o que está em Mateus 3, versículo 12. Quando João estava na prisão, começou a refletir sobre o fato de que, embora tivesse visto Jesus realmente recolhendo trigo, não vira queimando a palha. Isso levou João a enviar seus discípulos a Jesus e a perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Mateus 11:3. Na resposta, Jesus citou profecias do Antigo Testamento que estavam sendo cumpridas em seu ministério, profecias acerca dos cegos recebendo a sua visão e dos coxos sendo reabilitados. As palavras de Jesus implicavam em que a fase de julgamento do seu ministério, como João a tinha descrito, deveria vir mais tarde. Assim temos aqui a primeira alusão ao fato de que a primeira vinda do Messias deveria ser seguida por uma segunda vinda. Um fato que João Batista não tinha ainda entendido claramente. Jesus também
anunciou a vinda do reino em palavras que soavam semelhantemente àquelas de João Batista. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Porém, embora as pregações de João Batista e de Jesus soassem como semelhantes, havia uma diferença básica entre elas. A chave para a diferença é encontrada nas palavras de Jesus. O tempo está cumprido. Enquanto João tinha dito que o reino estava para vir, Jesus disse que o tempo predito pelos profetas agora estava cumprido. Lucas 4:21. E que o reino agora estava presente na sua própria pessoa. Dessa forma, por exemplo, Jesus podia afirmar que o que João Batista nunca disse: é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus 12:28 e Lucas 11:20. Por essa razão, então, Jesus pôde falar acerca de João Batista. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o maior no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11:11. João foi o precursor do reino, mas ele próprio ficou do lado de fora dele. Ele anunciou a nova ordem das coisas, mas não era ele próprio parte dela. George Led descreve da seguinte maneira a diferença entre as pregações do reino por João Batista e por Jesus. João tinha anunciado uma visitação iminente de Deus, o que significaria o cumprimento da esperança escatológica e a vinda da era messiânica. Jesus proclamou que essa promessa estava de fato sendo cumprida. Ele anunciou corajosamente que o reino de Deus tinha vindo a eles. A promessa foi cumprida na ação de Jesus, em sua proclamação das boas novas para os pobres, liberdade para os cativos, visão restaurada para o cego, libertando aqueles que eram oprimidos. Isso não era uma teologia nova, ou nova ideia, ou nova promessa. Era um novo evento na história. Podemos dizer, portanto, que Jesus mesmo inaugurou o reino de Deus, cuja vinda tinha sido predita pelos profetas do Antigo Testamento. Por causa disso, nós devemos ver o reino de Deus sempre indissoluvelmente ligado à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nas palavras e feitos de Jesus, milagres, parábolas, ensino e pregação. O reino de Deus estava dinamicamente ativo e presente entre os homens. Cristo Jesus. Como deveremos definir o reino de Deus? Esta não é uma tarefa fácil, especialmente porque o próprio Jesus nunca forneceu uma definição do reino. Também não encontramos tal definição nos escritos apostólicos. As palavras de Paulo em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Mesmo que úteis e esclarecedoras, não são exatamente uma definição essas palavras de Paulo em Romanos. Vamos ter de agir indutivamente nos nossos estudos e nos nossos conceitos. O reino de Deus, meus irmãos, deve ser entendido como o reinado dinamicamente ativo de Deus na história humana por meio de Jesus Cristo, cujo propósito é a redenção do povo de Deus do pecado e de poderes demoníacos, e o estabelecimento final dos novos céus e nova terra. Isso significa que o grande drama da história da salvação foi inaugurado e que a nova era foi instalada. O reino não deve ser entendido como apenas a salvação de certos indivíduos ou mesmo como o reino de Deus no coração de seu povo. Não, significa nada menos que o reino de Deus sobre todo o seu universo criado. O reino de Deus significa que Deus
é rei e age na história para conduzi-la a um alvo divinamente determinado. Fica evidente, então, que o reino de Deus, como descrito no Novo Testamento, não é um estado de atividade realizada por meio de conquistas humanas, nem a culminação de esforços humanos extenuantes. O reino estabelecido pela graça, o reino é estabelecido pela graça soberana de Deus e suas bênçãos devem ser recebidas como dons dessa graça maravilhosa. A tarefa do homem não é trazer o reino à existência, mas nele ingressar pela fé e orar para ser mais e mais capacitado a submeter-se ao governo beneficente de Deus em todas as áreas da sua vida. O reino não é a escalada ascendente do homem para a perfeição, mas a entrada de Deus na história humana para estabelecer seu reinado e para levar adiante seus propósitos. Devemos acrescentar também que o reino de Deus inclui tanto um aspecto positivo como também um aspecto negativo. Ele significa redenção para aqueles que o aceitam e nele ingressam pela fé. E ele também significa condenação para aqueles que o rejeitam. Jesus deixa isso muito claro em seus ensinos, especialmente em suas parábolas. Aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é como um homem que constrói sua casa sobre a rocha, enquanto aquele que ouve as palavras de Jesus, mas não as pratica, é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre a areia, e grande foi a sua queda. É o que está em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Aqueles que aceitam o convite para as bodas se regozijam e estão felizes, enquanto que aqueles que rejeitam o convite são entregues à morte. E o homem sem as vestes nupciais é lançado fora nas trevas. É o que nos ensina Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Na verdade, por que a nação de Israel como um todo rejeitou o reino? Jesus disse que o reino de Deus seria tirado deles e dada a uma nação que produzisse seus frutos. Mateus 21, 43. O propósito primeiro do reino de Deus, meus irmãos, é a salvação. No sentido integral da palavra, daqueles que nele ingressam, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Mas aqueles que rejeitam e desprezam o reino receberam o maior julgamento. Todo que cair sobre esta pedra, a pedra angular, que é Jesus Cristo, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Lucas 20, 18. E quais são os sinais da presença do reino? Um destes sinais é a expulsão de demônios por Jesus. Quando Jesus fez isso, mostrou que ele havia conquistado uma vitória sobre os poderes do mal e que por causa disso o reino de Deus tinha chegado. O próprio Jesus salientou isso quando disse aos fariseus que argumentavam que ele estava expulsando demônios por Belzebu, o príncipe dos demônios: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. É o que diz Jesus em Mateus 12, 28. Um outro sinal é a queda de Satanás. É um outro sinal da presença do reino de Deus. Quando os 70 retornaram de sua missão, dizendo que até os demônios se sujeitavam a eles em nome de Cristo, Jesus é citado dizendo: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10, 18. Não há dúvida de que essas palavras devem ser interpretadas figuradamente, não literalmente. Elas significam que a vitória sobre Satanás, que o pensamento judaico situava conjuntamente no fim da era, aconteceu na história. Em certo sentido, na missão de Jesus.
Podemos dizer que nessa época, o poder do reino de Deus entrou na história humana por meio do ministério dos discípulos. Um ministério, entretanto, que estava baseado na vitória que Jesus já havia conquistado sobre Satanás. Resta dizer que essa vitória sobre Satanás, embora decisiva, ainda não é final, uma vez que Satanás continua ativo durante o ministério subsequente de Jesus, Marcos 8,33. O que de fato aconteceu durante o ministério de Jesus foi uma espécie de amarração de Satanás, como está em Mateus 12:29. Isso é uma restrição de suas atividades. Que tipo de restrição isso envolveu, nós veremos mais adiante. Ainda há um outro sinal da presença do reino de Deus, foi a realização de milagres por Jesus e seus discípulos. Na operação desses milagres, era efetuada a vinda do reino. O próprio Jesus indicou isso em sua resposta a João Batista, na qual ele instruiu seus discípulos, como segue: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o evangelho, Mateus 11, de 4-5. Mas estes milagres foram apenas sinais. Eles tinham suas limitações. Primeiro, nem todos os doentes do tempo que Jesus viveu foram curados. Nem todos os mortos naquele tempo foram ressuscitados. Mais ainda, os doentes que foram curados naquele tempo, os coxos que tiveram seu andar recuperado e os mortos que foram ressuscitados ainda não tinham que morrer. Os milagres tinham função provisória, indicando a presença do reino, mas ainda não marcando a sua consumação final. Outro sinal, até mais importante que o último, era a pregação do evangelho. Os milagres de cura não foram o maior dom que Jesus concedeu. Muito mais importante foi a salvação que ele trouxe àqueles que creram. Uma salvação imediata, ou seja, por meio da pregação do evangelho. Quando Jesus disse aos 70, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, Lucas 10:20. Ele estava restaurando o senso de prioridade dos seus discípulos. É significativo, portanto, que na resposta de Jesus a João Batista, que nós já citamos, o sinal último e culminante que mostra que Cristo verdadeiramente é o Messias e o que o reino verdadeiramente veio é este: aos pobres está sendo pregado o evangelho. Mateus 11:5. A dádiva do perdão de pecados é um sinal da presença do reino. Nos profetas do Antigo Testamento, o perdão dos pecados tinha sido predito como uma das bênçãos da era messiânica vindoura. Olha, vejamos o que nos diz Isaías 33:24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Jeremias 31:34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Miqueias 7:18-20, diz assim a palavra do Senhor. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos.
E vejamos também o que nos diz Zacarias, capítulo 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Meus irmãos, quando Jesus veio, realmente, ele não somente pregou acerca do perdão dos pecados, mas realmente ele concedeu perdão a pecadores. A cura do paralítico, após Jesus ter perdoado seus pecados, foi uma prova de que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Marcos 2,10. O fato de que os escribas acusaram Jesus de blasfêmia nessa ocasião, uma vez que assim argumentavam, somente Deus pode perdoar pecados, indicou que eles não perceberam que o reino de Deus estava realmente presente entre eles. Eles não se deram conta de que a presença do reino de Deus era um novo ensino de Deus, era uma nova atividade de Deus na pessoa de Jesus, trazendo aos homens como uma experiência presente o que os profetas prometeram no reino escatológico. Então, meus irmãos, os fariseus, eles não entendiam que a presença do reino estava presente. Eles não viram isso. Relacionado com os sinais da presença do reino, devemos lembrar que a vinda do reino não significou um fim para o conflito entre o bem e o mal. Continuará a haver conflito e oposição entre o reino de Deus e o reino do mal através de toda a história. E neste conflito, o povo de Deus será convocado ao sofrimento. Na verdade, a antítese entre estes dois reinos é até intensificada pela vinda de Cristo. Não nos disse Jesus? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10, versículo 34. Jesus nos ensinou claramente que o reino de Deus já estava presente em seu ministério. Mateus 12, versículo 18, que nós citamos antes, diz assim: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O verbo grego usado aqui é eftasen, significa chegou ou veio e não estar para vir. O ponto é que a expulsão de demônios por parte de Jesus é prova de que o reino chegou, uma vez que não se pode saquear os bens de um homem forte sem primeiro amarrá-lo, aqui significando o demônio. Outra passagem que nos ensina claramente a presença do reino nos dias de Jesus é a de Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21. Os fariseus tinham acabado de perguntar a Jesus sobre quando viria o reino de Deus, significando, supomos, uma demonstração dramática do forte poder de Deus que iria arrasar os romanos e estabelecer o reinado de Deus sobre o mundo de maneira fisicamente visível. Jesus responde como segue: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vós. Estas palavras não deveriam ser forçadas a significar que não há sinais de tempos ou sinais da segunda vinda de Cristo aos quais nós devemos estar alertas, porque o próprio Jesus fala desses sinais em outras ocasiões. O que Jesus está dizendo é que em vez de aguardar sinais espetaculares exteriores da presença de um reino primeiramente político, os fariseus devem perceber que o reino de Deus está no meio deles agora, na pessoa do próprio Cristo, e que a fé nele é necessária para entrar nesse reino. Jesus, entretanto, também ensinou que havia um sentido no qual o reino de Deus ainda era futuro. Podemos ver, primeiramente, algumas declarações específicas com essa finalidade. A segunda passagem do Sermão do Monte descreve a entrada do reino como algo ainda futuro.
e a combina com o futuro dia do juízo. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Verbos no tempo futuro são igualmente usados na seguinte declaração que fala claramente acerca de um reino futuro. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8, 11 a 12. Não seria difícil fornecer mais evidências? Pelo que já foi citado, fica claro que o reino de Deus, no ensino de Jesus Cristo, era tanto presente como futuro. Tentar negar qualquer aspecto dessa doutrina é adulterar essa evidência santa. Resumindo, então, podemos dizer que o reino de Deus, tanto no ensino de Jesus, como no ensino dos apóstolos, é uma realidade tanto presente como futura. Por causa disso, nossa compreensão do reino precisa fazer jus a ambos os aspectos. George Eldon Ladd dá ênfase à importância de vermos estes dois aspectos. A tese central é que o reino de Deus é o reinado redentor, dinamicamente ativo de Deus, para estabelecer seu governo entre os homens, e este reino, que aparecerá no final da era como um ato apocalíptico, já entrou na história humana na pessoa e missão de Jesus para vencer o mal, para libertar os homens do poder do mal e para fazê-los para as bênçãos do reinado de Deus. E para trazê-los para as bênçãos do reinado de Deus. O reino de Deus envolve dois grandes momentos: o cumprimento dentro da história e consumação ao fim da história. Hermann Ribers salienta um ponto semelhante. Ele sugere que no começo de seu ministério, Jesus deu mais ênfase à presença do reino em cumprimento à profecia do Antigo Testamento, ao passo que mais para o fim do seu ministério, ele deu maior destaque à vinda do reino futuro. Aquele que crê em Jesus Cristo, portanto, faz parte do reino no tempo presente, desfruta de suas bênçãos e compartilha de suas responsabilidades. Ao mesmo tempo, ele percebe que o reino está presente agora, apenas em um estado provisório e incompleto. E por causa disso, aguardamos por sua consumação no fim da era. Pelo fato de o reino ser tão presente como no futuro, podemos dizer que ele agora está escondido de todos, exceto daqueles que têm fé em Cristo. Um dia, entretanto, ele será totalmente revelado de forma que até os seus inimigos terão finalmente de reconhecer e curvar-se perante seu governo. Este é o destaque na parábola do fermento em Lucas 13, 20 a 21. Quando o fermento ou levedura é colocado na farinha, nada parece acontecer por um momento, mas ao final toda a massa está fermentada. De maneira semelhante, o reino de Deus está escondido agora, fazendo sua influência ser sentida silenciosa, mas penetrantemente, até que um dia surgirá o céu aberto para ser visto por todos. Portanto, o reino em seu estado presente é objeto de fé e não da nossa visão. Mas quando a fase final do reino foi instaurada pela segunda vinda de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, como nós aprendemos em Filipenses capítulo 2, versículo 11.
O fato de o reino de Deus estar presente num sentido e ser futuro em outro, implica que permanece uma certa tensão entre esses dois aspectos. Podemos descrever essa tensão de duas formas. Primeiro, que a igreja deve viver com um senso de urgência, percebendo que o fim da história, como conhecemos, pode estar bem próximo. Porém, ao mesmo tempo, ela deve continuar a planejar e trabalhar por um futuro nesta terra presente que pode durar um longo período. Em segundo lugar, a igreja foi alcançada pela tensão entre a era presente e a era por vir. Conforme George Led pondera, a igreja experimentou a vitória do reino de Deus e mesmo assim a igreja está, como outros homens, à mercê dos poderes deste mundo. É esta situação que cria a austera tensão. Na verdade, um conflito agudo, porque a igreja é o ponto focal do conflito entre o bem e entre o mal, Deus e Satanás, até o fim dos tempos. A igreja nunca pode estar descansando ou facilitando, mas precisa ser sempre a igreja que luta e que está em conflito. Frequentemente a igreja é perseguida, mas a igreja também está certa da sua vitória, que a sua vitória é o fim de todas as coisas, quando Jesus voltar. Já observamos que a escatologia neotestamentária deve ser comentada em termos de que já foi realizado e também em termos do que ainda deve ser realizado. E por causa disso, toda a teologia do Novo Testamento é marcada pela tensão entre o já e o ainda não. Podemos agora perceber que essa tensão está ilustrada e exemplificada pelo ensino neotestamentário acerca do reino de Deus. Nós estamos no reino e mesmo assim aguardamos sua manifestação completa. Nós compartilhamos de suas bênçãos, mas ainda aguardamos sua vitória total. Nós agradecemos a Deus por ter nos trazido para o reino do Filho que Ele ama e ainda assim continuamos a orar. Venha o teu reino. Quais são algumas das implicações quanto à fé e vida do fato de o reino de Deus estar presente conosco agora e estar destinado a ser revelado em sua totalidade na era por vir? Em primeiro lugar, podemos observar que somente Deus pode nos colocar no reino. Deus nos chama para o seu reino, 1 Tessalonicenses 2,12. Dá-nos o reino, Lucas 12,32. Traz-nos para o reino do seu Filho, Colossenses 1,13. E nos confia o reino. Assim como meu Pai confiou um reino, eu vou-lo confio. Lucas 22:29. De passagens desse tipo, aprendemos que pertencer ao reino de Deus não é uma conquista humana, mas um privilégio que nos é concedido por um Deus vivo e poderoso, o Deus soberano, criador e sustentador dos céus e da terra. Mas este fato não nos livra de responsabilidade em relação ao reino. O reino de Deus exige de nós arrependimento e fé. Em várias ocasiões, Jesus disse que nós precisamos entrar no reino de Deus. Só se pode entrar no reino humilhando-se a si mesmo como uma criança, nos ensina Jesus em Mateus 18:3 e 4. Fazendo a vontade do Pai dos céus, Mateus 7:21, ou tendo uma justiça que excede a dos escribas e fariseus, Mateus 5:20. É difícil para um homem rico entrar no reino de Deus, nos diz Marcos 10:25, presumivelmente porque ele é tentado a confiar mais em suas riquezas do que confiar mais em Deus. A não ser que renasçamos ou nasçamos do Espírito, não podemos entrar no reino de Deus. É o que nos ensina João 3:3 e 5. Somente Deus pode fazer alguém renascer. E dessa forma, o ponto no qual a mensagem do Evangelho atinge o ouvinte é a intimação para crer. Crer em Jesus Cristo, como nos ensina João 3:16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
mais uma implicação da presença do reino e o poder que nós podemos acrescentar desse reino de Deus é que o reino de Deus implica redenção cósmica. O reino de Deus, como nós já vimos, não significa apenas salvação de certos indivíduos, nem mesmo a salvação de um grupo escolhido de pessoas. Significa nada menos do que a renovação completa de todo o cosmos. Significa nada menos do que na culminação dos novos céus e nova terra. Paulo descreve as dimensões cósmicas do reino de Deus em palavras inspiradas. Deus, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, capítulo 1, versículo 8 a 10. Aprouve a Deus que nele, Cristo, residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1, 19 e 20. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É o que Paulo também nos ensina em Romanos 8, 19 a 21. Meus irmãos, ser um cristão do reino, portanto, significa que devemos ver toda a vida e toda a realidade à luz do alvo da redenção do cosmos. Isso implica, como Abraham Kuyper uma vez afirmou, que não há 1 milímetro do universo do qual Cristo não diga, é meu. Isso implica uma filosofia da história cristã. Toda a história deve ser vista como desenvolvimento do propósito eterno de Deus. Esta visão do reino inclui uma filosofia cristã da cultura. Arte e ciência refletem a glória de Deus e devem ser promovidas para o seu louvor. Isso também inclui uma visão cristã da vocação. Todas as chamadas são de Deus. E tudo o que nós fazemos na vida cotidiana deve ser feito para louvor de Deus. Seja estudo, seja ensino, seja pregação, seja negócios, indústria ou trabalho doméstico. George Herbert o coloca bem. Ensina-me, meu Deus e Rei, a te ver em todas as coisas e em qualquer coisa que eu fizer, a fazê-lo como para ti. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê discernimento, que você saia hoje daqui desse momento, ore ao Pai e peça a Ele perdão pelos seus pecados e diga a Ele que você quer experimentar, ter uma experiência pessoal com Ele, que você quer ser cidadão do reino de Deus para ter uma vida plena de alegria e de paz. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus fortaleça a sua esperança e que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que você veja a verdade, que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.